Boa noite. Oi, gente, boa noite. Estamos nos preparando, passamos uma boa parte do nosso dia preparando o nosso vídeo, o nosso encontro, né? Como já tinha sido falado. Vamos com a segunda parte da Sagrada Escritura, né? Semana passada enviamos o vídeo explicando, narrando alguns fatos da primeira parte da Sagrada Escritura, que é o Velho Testamento, né? Falamos sobre as suas divisões, os livros proféticos, né? A Torá, sobre os profetas, os nossos primeiros pais. Então temos uma breve paginada, se dizemos assim, no Velho Testamento, tá? E hoje vamos falar, né, com um pouco mais de profundidade do Novo Testamento, que é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, né? É o Evangelho da Salvação. E vamos iniciar a nossa catequese, né? Sempre primeiramente em oração. Em oração. Né? Então vamos continuar? Vamos. Pelo sinal da Santa Cruz. Livra-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-nos o vosso Espírito. E tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Nossa Senhora das Graças da Medalha Milagrosa, rogai por nós. São Cristóvão, rogai por nós. Santa Teresa de Calcutá, rogai por nós. Sacratíssimo Coração do nosso Senhor Jesus Cristo, E essa aí foi. Tende piedade de nós. É uma devoção ao divino sagrado ao divino coração do nosso Senhor Jesus Cristo, no qual eu particularmente tenho muita devoção. Então, vamos iniciar nossa catequese, nosso vídeo, né? A minha esposa vai dar alguns detalhes e os livros, a sua subdivisão do Novo Testamento, né? Como já foi dito e quero reafirmar, né? A Sagrada Escritura, onde é o jardim onde Jesus, o Verbo de Deus, ele está escrito, né? Tanto no Novo Testamento e no Velho Testamento sempre se fala do Verbo divino de Deus, né? Do Messias que vem nos salvar, e de modo mais especial o Novo Testamento, né? Então, subdividimos, né? Primeira parte, o Velho Testamento, e hoje vamos tratar a segunda parte, que sempre fica do nosso lado direito, aqui, o Novo Testamento. Então vamos lá. O Novo Testamento, ele é dividido em 4 livros. O primeiro livro é Livros dos Evangelhos. Narram a vida, os ensinamentos, os milagres e as obras do Messias Jesus Cristo. São 4 evangelhos. Hoje, na nossa aula, nós vamos focar nos 4, tá? Para vocês entenderem um pouquinho. Segundo livro, livro histórico. Apresenta a instituição e expansão da igreja cristã, primeiro na Palestina e a seguir no mundo até então conhecido, que esse então é o livro Atos dos Apóstolos. Nós também vamos falar um pouquinho deles para vocês hoje. Epístolas são as doutrinas e exortações escritas por alguns apóstolos de Cristo e encaminhadas à comunidade ou fiéis cristãos. As 21 cartas. São as 21 cartas paulinas, conhecidas as 21 cartas apostólicas de São Paulo, que ao longo do tempo da vida de São Paulo, até antes da sua morte, ele foi enviando essas cartas de exortações às comunidades cristãs da época, entendeu? Então esses são os sentidos das 21 cartas paulinas, tá? E por último, o livro profético, traz a vitória de Cristo e sua igreja sobre as forças do mal e o juízo final, que é Apocalipse. Então temos um livro profético, né? O último livro da Bíblia, né?
do Novo Testamento, que é o Apocalipse, né? Bastante conhecido pelo nome e fatos narrados em vários filmes, historiadores e etc. Tá bom? Então vamos começar. Vamos dar ênfase nos 4 evangelhos, principalmente nos sinóticos. O que são evangélicos sinóticos? São evangelhos que, se você colocar lado a lado, são bem semelhantes. Então, é pouquíssima, é um item, uma frase, um fato diferente que um ou outro narra, mas é a mesma história. Sim, então, assim, os 3 primeiros evangelhos são Mateus, Marcos e Lucas, os 3 primeiros, né? São conhecidos pela tradição da Igreja Católica, tá? Como evangélicos sinóticos, né? Então, os 3 evangelhos narram a vida de Jesus. Tem uma ordem cronológica, tá? Do evangelho, dos 3 evangelhos. O evangelho de São Mateus e de São Lucas, ele tem um evangelho conhecido como evangelho da infância de Jesus, tá? Então é um evangelho que já inicia, né, na infância de Jesus, até a profissão de fé dos apóstolos, né, passando pela sua transfiguração, e já vem o anúncio. Jesus nos 3 evangelhos sinóticos, ele vai preparar os apóstolos para a sua morte, para a sua paixão e ressurreição, né? E no final de cada evangelho, dos 3 evangélicos, né, ele já vem contando, né, narrando a paixão de Cristo, né? Hoje a paixão de Cristo é bem conhecido, creio que uma grande maioria de vocês da catequese adulta já viram a paixão de Cristo de Mel Gibson, né? Quem não assistiu, assista, é um excelente filme, né? Quer conhecer os evangelhos, ele é um filme fielmente copiado dos evangelhos, tá? Tem uma história muito boa, então dever de casa. Quem não tiver o filme da Paixão de Cristo e quem não consiga ver, pode entrar em contato no particular. Nós temos baixado o filme da Paixão de Cristo e também o filme de São Paulo Apóstolo. Ele foi lançado há uns 2 anos atrás. Conta toda a vida de São Paulo, né? E inclusive o ator de São Paulo Apóstolo, de Lucas, é o mesmo ator que fez Jesus Cristo na Paixão de Mel Gibson. Um excelente filme. Ele resume muito bem. Recomendo. Eu creio que acho necessário para Sim. Quem quer entender e buscar um pouco do Evangelho. Esses 2 filmes são essenciais, né? O filme de Mel Gibson, que narra a paixão do Nosso Senhor Jesus Cristo, narrado nos 4 evangelhos, e o filme de São Paulo Apóstolo, né? Também narra praticamente os atos dos apóstolos após a morte e a ressurreição do Nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Então, antes de iniciar nossa teleaula, vamos dizer assim, já está no início aqui? Já está no início. Uhum. Vamos deixar bem claro que, vamos dizer aqui, está narrado, né, amor? No curso bíblico feito pelo professor Felipe de Aquino e pelo padre Ricardo. Paulo Ricardo. Então nós temos acesso ao site do padre Paulo Ricardo, que é um acesso, ele é pago um pouco, para pessoas, a gente paga e temos acessos. E então baseamos nesse curso bíblico que nós fizemos no padre Paulo Ricardo e também no professor Felipe de Aquino, tá? No final do vídeo vamos dar um brinde para vocês sobre esses cursos bíblicos, tá bom? São acessíveis para vocês também, tá? Então vamos começar? Então nós vamos começar primeiro por São Mateus. O Evangelho de São Mateus, o primeiro evangelho sinótico. Exatamente. São Mateus foi escrito em aramaico por volta dos anos 50. Ele foi traduzido, pois o mundo no romano naquela época falava em grego. Então, de aramaico foi para grego. São Mateus era cobrador de impostos. Na época a gente poderia dizer que ele era o mais culto dos apóstolos, né? Porque quem era cobrador de impostos era, né, uma pessoa mais culta, mais inteligente. Sabia escrever e ler. Entendamos que praticamente quase todos os apóstolos eram pescadores, gente. Então os pescadores daquela época eram pessoas mais humildes, mais simples, não dominavam tanto assim a arte de escrever, da literatura. Então temos que entender os fatos históricos. Por isso ele foi o primeiro a escrever, né, os evangelhos.
E chamavam ele de Levi. Em São Marcos mesmo, engraçado, né? Estamos falando de São Mateus, mas no Evangelho de São Marcos ele chama Levi, né? Então, uma parte muito assim, tocante, inclusive na homilia do nosso padre Renan, da comunidade Nova Aliança, que esteve na nossa capela, né? Ele é uma gracinha. Isso, ele disse que Jesus, quando chamou Levi, que é São Mateus, né? Ele chamou Levi no ato. Então, no Levi, né, o São Mateus estava ali na banca, cobrando, né, dos judeus. Por que isso? Entre os fariseus e a tradição judaica da época, os cobradores de impostos, os judeus, eles não eram bem-vindos na comunidade, né? Pelo fato de ser cobradores de impostos, ou seja, trabalhavam com o Império Romano, né? Então, praticamente os cobradores de impostos eram taxados como os pecadores, né? Então, eles eram isolados, principalmente das sinagogas e tudo mais. Então, de repente, aparece Jesus, o Filho de Deus, né? E chega Levi, né? Chega para São Mateus e simplesmente no Evangelho narra assim, segue. E São Mateus levantou imediatamente, largou toda a sua vida, né? E Jesus foi cear, né? Entrou na casa de São Mateus e foi comer na casa de São Mateus, né? E os fariseus da época começaram a questionar Jesus. Come tu, né? Sendo profeta, né? Come e bebe na casa de pecadores, né? E Jesus vem com essa frase linda, né? O Filho do Homem veio para os pecadores, para aqueles que são pecadores, aqueles que são doentes, né? Então, aí se tem um ato de misericórdia, né, de Jesus com São Mateus. Da mesma forma que o médico vai aos doentes, ele veio para nos curar, né? Então, Jesus, ele mostra que veio para os pecadores, para a conversão, né? Então, está narrado principalmente na entrada da casa de São Mateus, nesses fatos. Então, contamos um pouquinho de São Mateus, que são passagens que estão no Evangelho. Aí, só para complementar. Escrito para judeus convertidos ao cristianismo, revela que Jesus era Messias, anunciado pelos profetas. Tanto que no Evangelho de São Mateus ele fala muito dos profetas, das profecias. Como São Mateus ele foi encarregado de escrever o Evangelho, muito provavelmente os apóstolos encarregaram São Mateus de escrever o Evangelho pelo fato dele dominar a arte da literatura e da escritura, de narrar um Evangelho para as comunidades de Jerusalém, de Samaria, de toda a Judéia, porque os apóstolos, nos primeiros séculos, a pregação ali foi justamente para judeus. Então, São Mateus ele escreveu o livro de São Mateus, principalmente dedicado à comunidade dos judeus. Então, ele se preocupava muito em apresentar Jesus como Messias, né? Então, o Cristo, né, o Messias, ele já havia sido profetizado a sua vinda através dos profetas, né? Quais profetas aqui? Quem? Jeremias, Isaías e Ezequiel. Esses são os principais, né? Principalmente Isaías, né? Mas Jeremias e Ezequiel também, dentre outros, todos eles já profetizavam a vinda de Jesus. Enquanto isso, em Isaías está citado, né? Que para que se cumprisse a profecia, uma virgem dará à luz a um filho. Então, São Mateus, no seu Evangelho de São Mateus, ele já citava a Isaías, né? No início de São Mateus, já a vinda do Cristo, né? Ou seja, já narrava aqui a concepção de Nossa Senhora, né? Pelo Espírito Santo, né? Que Nossa Senhora, virgem, concebeu o Filho de Deus. Tanto que teve um filósofo francês, Renan, ele disse que o livro, né, de São Mateus, se torna o livro mais importante da história universal. Por que colocamos esse ponto? Renan é um historiador francês muito conhecido. E ele mesmo diz que o livro de São Mateus é o livro mais importante da história da humanidade. E olha que Renan, ele não era um bom católico, tá? Muitas das vezes, Renan era inimigo da igreja, porque ele participava de uma seita do racionalismo na época, né? Então, o racionalismo, ele combatia a Santa Igreja por muito tempo. Tanto é que os racionalistas,
eles pegaram os 4 evangelhos e disse que ia provar que esses evangelhos não eram verídicos. E eles passaram mais de 50 anos estudando os evangelhos, e no final de 50 anos eles teve que publicar uma nota, falar que é autênticos, verídicos. Então se ficou então esse estudo dos racionalistas como estandarte para a Igreja Católica. Eles não teve como provar, né, que os evangelhos não eram simplesmente uma criação, uma fantasia, né? Conhecendo um pouco mais da profundidade dos racionalistas, eles deram, grande parte deles deram início à Revolução Francesa, mas são fatos históricos. Vamos voltar para a nossa aula. Então, falamos de São Mateus, agora vamos falar de São Marcos. São Marcos era o discípulo dos apóstolos, principalmente de São Pedro, que o chamava de meu filho. Essa frase, né, está escrita na primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 13. Ele também foi companheiro de São Paulo na primeira viagem apostólica. Ponto. Então, São Marcos, ele era discípulo, né? Na verdade, ele primeiro foi discípulo de São Paulo nessa primeira viagem apostólica, né? Quando São Paulo voltou dessa primeira viagem apostólica, ele acabou ficando com São Pedro. Então, São Pedro pediu para que Marcos ficasse com ele, pelo fato de que? Traduzir. São Marcos, né? Na verdade, o nome dele é João Marcos, né? João vem da origem hebraica, né? E Marcos da origem já grega. Então, entendemos fatos históricos que João Marcos, ou seja, o evangelista Marcos, ele tinha uma habilidade muito grande, tanto com o aramaico, o hebraico, e também o grego. Então, foi de profundidade, assim, muito boa para que ele se ficasse com São Pedro, para poder ajudar a São Pedro nas suas pregações, né? Então, por isso que São Marcos, na carta de São Pedro, e se a gente observar também, já que estamos falando de Novo Testamento, lá no finalzinho do Novo Testamento, aqui, temos algumas cartas dos apóstolos, né? E temos a carta, primeira e segunda carta a São Pedro, onde que a minha esposa citou aqui, né, no capítulo 5. Versículo 13. O próprio São Pedro, na carta de São Pedro, escrita por ele, chama Marcos de meu filho, né? O testemunho mais antigo da autoria do Evangelho de São Marcos foi dado pelo bispo de Hierápolis. O bispo se chamava Papias. Ele morreu no ano 13. No ano 13, né? Então, tudo bem. São Marcos não se preocupou com a ordem cronológica, ou não teve a mesma elegância que São Mateus teve. Ou seja, mais organizado na escrita, nos fatos. Porque São Marcos ele foi escrevendo o que ele ouvia de São Pedro, nas pregações dele. Então, São Pedro pregava e ele ia escrevendo. Então, teoricamente, podemos te dizer que o Evangelho de São Marcos, ele tem uma ligação muito profunda com São Pedro, né? Então, São Marcos, ele escrevia, né, as pregações de São Pedro, e isso acabou se tornando o Evangelho de São Marcos. Então, notamos que existem alguns dados e alguns fatos de São Marcos que, logicamente, não está nos outros evangelhos. Por quê? Porque alguns fatos ali foram vividos principalmente por Pedro, né? Que era sempre do lado de Jesus. Sempre do lado de Jesus. E alguns fatos históricos sempre estavam São Pedro, São João e São Tiago, né? Então, algumas frases que Jesus dizia na presença dos três, por exemplo, na ressurreição da filha de Jairo, né? Quando a ressurreição da filha de Jairo, né? Jesus entrou dentro da casa com os pais da menina, né? Mas a menina que estava ali morta. E os três apóstolos, né? São João, São Tiago e São Pedro, né? E Jesus fala aquela famosa frase em aramaico que estava, né? Talika cum, né? Menina, levanta-te. E a menina se levantou. Claro, quem poderia narrar isso nada mais seria São Pedro, porque ele era testemunho ocular disso, né? Como que São Marcos teria essa fonte? Porque, logicamente, quem disse isso a São Marcos, nada mais, nada menos, teria que ser São Pedro. Então, agora vamos para São Lucas. Aí, um pouquinho do que a gente vai falar aqui tem muito no filme de São Paulo. Que São Lucas, né, acompanhou muito São Paulo. Então, depois, se vocês quiserem, né, a gente explica como a gente baixou para vocês poderem assistir. O Evangelho de São Lucas, ele é um pouco diferente dos demais evangelhos.
sinóticos. Porque São Lucas não era judeu como São Mateus e São Marcos. São Lucas tinha sido pagão de Antioquia da Síria, era culto e médico, esteve profundamente ligado a São Paulo e acompanhou o trecho da sua segunda e terceira viagem apostólica. Então, São Lucas, ele foi discípulo de São Paulo, né? Ele foi convertido em uma das pregações de São Paulo, e ele era grego, né, de Antioquia, e tinha uma profissão culta. São Lucas, né? Era médico, né? Naquela época, médico não simplesmente hoje assim. Médico, hoje temos várias especializações. Mas naquela época, quando uma pessoa era médica, ele tinha que estudar praticamente todas as ciências. Então, o São Lucas, ele era dotado, ele era muito estudado desde jovem, certo? Então, ele tinha essa habitualidade desde criança do estudo, né? De uma família já consideravelmente mais rica. No ano de 60, São Lucas foi para Roma com São Paulo e ficou com ele no primeiro e segundo cativeiro. Estes fatos estão narrados na segunda carta de Timóteo e também em Atos dos Apóstolos, que nós vamos entrar depois um pouquinho neles. O Evangelho foi escrito em grego, numa linguagem culta e uma afinidade com a linguagem e doutrina de São Paulo. Podemos dizer que o Evangelho de São Lucas é um evangelho meio paulino, pois São Lucas era discípulo de São Paulo. Então, muito da doutrina do Evangelho de São Lucas e também de Atos dos Apóstolos tinha essa doutrina muito paulina, né? Por quê? Porque São Lucas conviveu muito com São Paulo, né? Então, quando São Lucas ele resolveu escrever o Evangelho, ele foi nas fontes primárias, oculares, né? Então, São Lucas ele conviveu com os apóstolos, né? Com fontes primárias, até quando ele dedica, São Lucas ele dedica o seu Evangelho de São Lucas e o livro Atos dos Apóstolos a Teófilo, né? E na carta para Teófilo ele fala que ele fez questão de ir nas fontes primárias para escrever historicamente tudo aquilo que é verdade, né? Então São Lucas ele teve muito cuidado. Então é um livro muito bom de se ler, né? Fatos históricos limpos, precisos e a profundidade muito grande, né? Vamos ler agora por quê. O livro de São Lucas foi escrito por volta do ano 70. No ano 70, né? Como São Lucas escreveu para os pagãos convertidos ao cristianismo, então há uma grande diferença entre o Evangelho de São Lucas com o de São Mateus. São Lucas não se preocupou com detalhes de profecias e ritos religiosos judaicos, pois isso interessava aos judeus. Ele queria levar a palavra às pessoas que não eram, né? Que eram pagãos, né? As pessoas, ou seja, São Lucas, ele dedicou o seu evangelho, que ele escreveu principalmente para aquele povo que era que não era o povo judeu, já era um povo já fora de Jerusalém, né? Chamado na Sagrada Escritura como gentios. Então, o público-alvo do Evangelho de São Lucas era justamente esse tipo de pessoas, né? Então, ele não se preocupava em apresentar as profecias, né? Que as profecias, os profetas já haviam anunciado o Cristo. Isso já era um pouco essa finalidade, isso já era de São Mateus, porque o livro dele já era dedicado ao povo judeu. Então ele já apresentava, o São Lucas apresentava Jesus Cristo às comunidades pagãs como o Deus, né, como o Salvador. Aí só para fazer uma pequena comparação, né, nos três evangelhos sinóticos, vou falar uma pequena diferença entre eles aqui. Enquanto São Mateus apresenta Jesus como o novo Moisés, mestre notável com seus sermões, isso serve no Sermão da Montanha, no capítulo 5, 6 e 7 de São Mateus. Então, São Mateus ele traz Jesus como o nosso mestre. O novo Moisés. São Marcos já apresenta Jesus como um herói admirável, como o leão da tribo de Judá. Isso, aquela famosa frase, músicas, né? O leão da tribo de Judá, isso daí está descrito no Evangelho de São Marcos. São Lucas se detém apenas nos traços delicados e misericordiosos da alma de Jesus. Interessante que, como São Lucas era médico, ele acabou tendo um apego maior com a misericórdia de Jesus. A gente pode dizer que é o Evangelho da salvação, da misericórdia. Lá consta a parábola do filho pródigo,
que é conhecido também como o Evangelho do Espírito Santo e da Oração. O Evangelho dos pobres e dos humildes, que colocam toda a sua confiança em Deus. Então, São Lucas, ele se atentou a Jesus Cristo, a parte mais misericordiosa de Jesus, né? Ele, lógico, narrou os fatos históricos de Jesus, por onde passou, as suas parábolas, né? A profissão de fé dos apóstolos, né? Mas também narrou muito os atos de misericórdia de Jesus, principalmente a parábola que conhecemos desde criança do filho pródigo, que São Lucas narra quando Jesus apresentou o filho pródigo, né? E também São Lucas apresenta também, me parece, um detalhe de São Lucas. São Lucas, ele teve um acesso ao material da infância de Jesus, tá? Então, a ótica de São Lucas sobre a infância, os primeiros capítulos, capítulo 1º, capítulo 2º, quanto ao nascimento, né? Principalmente o capítulo 1º e 2º de São Lucas. São fatos muito pessoais, né? Que só uma pessoa poderia dizer. Ele olhou uma ótica do nascimento de Jesus desde a anunciação do anjo a Maria Santíssima, né? O anjo, quando apareceu para o pai de João Batista, né? Então, ele narrou muito bacanamente aqui, quando o anjo apareceu para Nossa Senhora. A visita de Maria. Isso, quando Nossa Senhora proclama Magnífica, né? Minha alma glorifica ao Senhor, logo após, né? Quando Nossa Senhora chega à casa de Santa Isabel e ela sauda, né? A Santa Isabel, e Santa Isabel, pelo Espírito Santo, né? Ela proclama, né? De onde vem a honra de vir na minha casa a mãe do meu Senhor. Então Isabel, cheia do Espírito Santo, narra isso quando escuta a saudação de Nossa Senhora. Aí que vem o Magnífica de Nossa Senhora, a oração perfeita da Mãe de Deus. Minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em meu Deus, meu Salvador, porque olhou para sua pobre serva, e por isso desde agora me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou-se em mim maravilhas aquele que é poderoso, cujo seu nome é santo. A sua misericórdia se estende em gerações e gerações, né? Manifestou o seu poder, o seu braço forte, né? Desconcertou os corações dos soberbos, derrubou do trono os poderosos, exaltou os humildes, saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos, né? Acolheu Israel seu servo, lembrando da sua misericórdia, conforme prometer aos nossos pais, em favor de Abraão e toda a sua posteridade para sempre. Amém. Então, aqui está na página da Bíblia Ave Maria, 1346, no capítulo 1º, essa oração de Nossa Senhora que resume toda a profecia dos profetas até a vida do Espírito. Lembrando que Nossa Senhora estava grávida de Nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, cheia do Espírito Santo. Então, uma riqueza muito profunda que São Lucas teve acesso, né? Essa ótica de Nossa Senhora. E como São Lucas, ele não foi testemunho ocular de Cristo. Entendemos que São Lucas, ele se converteu através das pregações de São Paulo. São Paulo também não conheceu pessoalmente a Cristo. Vamos falar um pouquinho, até na próxima aula, né? Podemos falar um pouquinho mais de São Paulo. Nessa aula vamos focar principalmente nos evangelhos, nos 4 primeiros evangelhos, né? Então, São Lucas, ele teve essa fonte, né? Inclusive, ele falou para Teófilo, né? Que foi nas fontes primárias. Então, São Lucas, ele teve acesso aos apóstolos, né? E muito provavelmente, não seria uma ideia muito fantasiosa que Jesus poderia ter tido, sim, acessos aos depoimentos da própria Nossa Senhora, né? Conta-se um fato muito importante da nossa história, né? Então vamos falar aqui do venerável Padre Pelágio. Quem conhece Padre Pelágio sabe quem é Padre Pelágio de Trindade, né? E hoje ele é venerável, né? É o seu processo de beatificação. Então, na Basílica do Divino Pai Eterno até a Basílica do Nossa Senhora do Perpétuo Socorro de Campinas, que acredito que praticamente todos conhecem, né? E a Basílica de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, ela é dedicada ao quadro de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, onde que todo mundo já viu, né?
conta a tradição desse quadro, que ele vagou por vários séculos na mão de várias pessoas, que esse quadro poderia sim ter sido desenhado por próprio São Lucas. Então, entendemos essa profundidade da ligação de São Lucas com Nossa Senhora. Então, São Lucas, ele teve fontes primárias para poder narrar a anunciação do anjo a Maria Santíssima, né? São fatos que só Nossa Senhora... O nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por ele também, né? Lembramos que só São Mateus e São Lucas narrou esses fatos da infância de Jesus Cristo, e Jesus Cristo com 12 anos, né? A perca e o reencontro de Jesus, narrado o quê? No quarto mistério dos mistérios gozosos do nosso terço que rezamos, né? Em todos os nossos encontros. Agora não rezamos porque se vamos rezar o terço vai ficar o vídeo muito grande, mas presencialmente nós narramos aí. Então, terminamos São Lucas, aí é onde o pessoal fala, né, dizem que São Lucas foi direto à fonte, ou seja, direto à Nossa Senhora para poder escrever tudo isso. Tudo isso. Vamos agora para o Evangelho de São João. São João é o quarto evangelho, é um evangelho mais profundo e ele não é sinótico, tá bom? Então, eu quero que vocês entendam. Quais são os evangélicos sinóticos apresentados pela tradição da Igreja Católica? Tá? São Mateus, São Marcos e São Lucas. São João, ele não se preocupou em narrar aquilo que já estava descrito nos evangelhos citados anteriormente. Então, é um evangelho mais profundo, né? Até conhecido pela águia, né? Algo que vai mais profundo, voa mais alto, né? Então, o Evangelho de São Lucas, de São João, ele narra de modo mais profundo a figura do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, eu, particularmente, no meu tempo de catequese, a primeira coisa que eu fiz, eu espero que vocês possam fazer, é ler os Evangelhos, tá? Mês da Bíblia, estamos aí no mês da Bíblia para conhecer a Bíblia. Creio que todo cristão, tá, batizado, tem que ter o conhecimento ao menos do Evangelho, dos 4 Evangelhos. E todo o curso bíblico, ele sempre pede para começar a leitura, né? Principalmente pelo Evangelho de São João, né? Ele é um pouco mais profundo, né? Conta muito da misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Logo ele já começa no prólogo, né? O Evangelho de São João já vem anunciando Jesus como Deus, o Verbo encarnado, né? São João, filho de Zebedeu e Salomé, irmão de Tiago Maior, ele testemunhou tudo o que narrou com um profundo conhecimento. É o discípulo que Jesus amava. Jesus tinha uma afinidade maior com São João, talvez porque ele é o discípulo mais novo. Era mais sensível e pensava mais profundamente nas mensagens de Jesus. Até São João, no Evangelho de São João, ele fala o discípulo amado, né? Que Jesus chamava o discípulo amável, ou seja, São João. Seu evangelho foi escrito por volta do ano 95 e 100, na cidade de Éfeso, que São João residia. Provavelmente, ele morava segundo alguns historiadores, junto com Nossa Senhora. Éfeso era uma das maiores cidades do Império Romano, tinha em torno de 300 mil pessoas. São João não quis repetir o que os 3 primeiros evangelistas, né, tinham dito. Ele escreveu um evangelho profundamente meditado e teológico, mais do que histórico, com os demais evangelhos. O que acabamos de ter dito, né? Então, o Evangelho de São João é um livro mais profundo, mais teológico, né? Ele não se preocupa em narrar fatos históricos como os demais evangelhos que acabamos de citar, que é Mateus, Marcos e Lucas. São João narra dados que nos outros evangelhos não contém. Ele utiliza 5 capítulos para narrar a Santa Ceia, que é o 13, 14, 15, 16 e 17. 5 capítulos para narrar a ceia, né? Ou seja, a instituição da Eucaristia. Ele narra o último encontro com Jesus, a despedida. E na despedida ele fala, né? Não chamo os discípulos, mas sim chamo-vos de meus amigos. Então, São João ele gasta praticamente 5 capítulos para narrar a ceia, né? A última ceia. Então, quando entramos no Sábado Santo, no Tríduo Pascal, a liturgia da igreja traz esses capítulos de São João, né? Então, São João ele gasta muito tempo, né, para narrar essa última ceia. Então, você sabia que é apenas no Evangelho de São João que tem o lava-pés?
Sério, nos outros evangelhos, ninguém narra que Jesus, ele lavou os pés de todos os apóstolos, né? E São Pedro pediu, né? Tome, lava-me no corpo todo. Aliás, né? São Pedro disse, né? Tu não podes lavar os meus pés, né? E Jesus disse, se eu não lavar os teus pés, tu não terás partes comigo. Pedro sendo Pedro. Pedro sendo Pedro, então, Senhor, lava-me todo o meu corpo. Eu sou apaixonado por São Pedro, cara. Assim, ele tem uma disposição para amar Jesus que nenhum apóstolo tem, tá? Então, o Evangelho de São João, ele é muito profundo, né? Então, ele narra esses detalhes da última ceia, ele gasta muito tempo, né? E logo após da última ceia, também a despedida de Jesus. Jesus começa a falar com os discípulos, já não através mais de parábolas, já fala diretamente. E os apóstolos falam, nossa Senhor, agora tu está dizendo diretamente para nós, né? E Jesus já diz, né, que de fato já tinha chegado o tempo dele sofrer a sua paixão, né? E todos os apóstolos ficaram tristes, né? E Jesus fala, não temas, né? Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Afinal das contas, eu renovarei todas as coisas. Eu já não chamo vocês já de servos ou escravos, mas eu vos chamo de amigos. Então Jesus, ele tem essa proximidade conosco, né? Então essa proximidade de irmão, de amigos, eu já vos chamo de irmãos. Então é muito lindo, não tem como você ler o Evangelho meditado em oração, esses capítulos da última ceia e não se emocionar. Eu mesmo já chorei várias vezes, porque realmente o verbo de Deus fala com você. Muitas vezes a gente adentramos nessa realidade e começamos a meditar como foi lindo esse último momento dos discípulos, dos apóstolos, antes da traição, né, de Judas, né, que Jesus começa a sofrer, né, lá no Getsemane ele já começa a sofrer, né. Um fato que eu quero voltar um pouquinho, né, estamos falando de São João, mas um fato muito curioso, né, qual é a profissão de São Lucas? Já estamos voltando em São Lucas, ele é médico, né. São Lucas narra que Jesus sangrou, né, no Getsemane, né, a sua profunda agonia, né. Então São Lucas ele sabia desses detalhes porque ele era médico, né. Já fez alguns cursos bíblicos e algumas pregações que São Lucas narra que quando Jesus ele estava em sua extrema agonia, isso está também detalhado no filme de Mel Gibson, né. Jesus começa a suar sangue pelos poros, porque ele entrou numa agonia tão extrema de morte que os poros capilares eles estouraram e começou a descer um sangue meio aguado, mais sangue, né? Tamanha é a agonia de Jesus naquela tentação, né? Narrado por São Lucas, pelo fato de ser médico, ele se atentou a esses detalhes. Voltamos ao Evangelho de São João. Só para finalizar, São João queria fortalecer e proteger os cristãos contra as primeiras heresias. Já nos primeiros séculos, né? Como os gnosticismos, que negavam a verdadeira encarnação do Verbo. Dois gnósticos, Cerinto e Ebion, eles negavam a divindade de Jesus. Por isso que o primeiro capítulo do Evangelho de São João, que é o prólogo, ele revela a divindade de Cristo. Então, já nos primeiros séculos, né, nos primeiros atos da igreja, apareceu Cerinto e Ebion, os gnósticos, né? Essa foi a primeira heresia. E o que é heresia? Algo contrário à fé, algo contrário àquilo que os apóstolos pregavam na sua tradição. Lembrando que naquela época ainda não tinha a Bíblia, né? A Sagrada Escritura, como conhecemos. Então, Jesus era anunciado através de pregações em sinagogas em lugares fechados, porque naquele tempo muitas vezes era feita às escondidas, né? Porque o Império Romano caçava e matava as pessoas que eram cristãs nos primeiros séculos, né? Então, o Evangelho de São João ele foi muito determinante, porque apareceu essa heresia, os gnósticos, falando que Jesus não era Deus, né? Que Jesus apenas era humano. Não era a encarnação do Verbo divino, o Verbo de Deus, que isso muda tudo. Então o Evangelho de São João, já no prólogo, já o comecinho, o Evangelho de São João já vem aqui atestando, né? No princípio ele era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus.
Estava no princípio junto de Deus, e tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Ele é a luz do mundo, né? A luz do mundo veio aos homens, mas os homens não reconheceram a luz. Então, o primeiro capítulo aqui, até o versículo 16, é o prólogo, né? Então, ele vem atestar a divindade de Jesus, a encarnação, o mistério da encarnação, né? Então, já combatendo já essa heresia, essa primeira heresia que veio, o Satanás já veio trazer confundir os cristãos já no primeiro século, né? Então, foi muito importante o Evangelho de São João, né? Testemunha ocular, o filho, o discípulo amado, né? E no próprio Evangelho de São João diz que o discípulo amado, ele reclinou a sua cabeça no peito do mestre, né? Então, o carinho profundo que Jesus tinha, né? Então, toda aquela santa ceia, né? Toda a Eucaristia, ali, Jesus apresentando o teu corpo, sangue, né? Na espécie do pão e do vinho, São João estava do lado de Jesus e repousando, né? Então, São João, os santos costumam que São João, ele escutou o coração de Jesus, o sagrado coração de Jesus bater, né? Ele teve esse privilégio, né? Ele teve esse grande privilégio. E a morte dele foi tão terrível, né? De São João, não, o de São João, ele, na verdade, depois vamos entrar em outros detalhes, né? São João, na verdade, ele ficou preso na ilha de Creta por muito tempo, né? Foi o único que não foi. E segundo a tradição, né? católica, não foi o único que foi martirizado, ou seja, não teve sua vida ceifada, né? Mas bem no finalzinho do Evangelho de São João, ele é muito profundo. Ele narra, ao final do Evangelho de São João, a profundidade que ele tinha aqui, né? Este é o discípulo que dá testemunho de todas as coisas, São João falando dele mesmo. E as escreveu, sabendo que é digno de fé e o seu testemunho. Jesus fez ainda muitas outras coisas, e se fossem escritas, uma por uma, penso eu, que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que se poderia escrever sobre Jesus. Então, podemos compreender que os evangelhos narrou fatos de Jesus, mas foi aqueles fatos que o próprio Espírito Santo, né, permitiu, né? Então, se os apóstolos narrassem e escrevessem tudo que Jesus tinha feito, o próprio São João, ele falava, né? Penso eu que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que se poderiam relatar de Jesus. Tamanha é a profundidade dos ensinamentos de Jesus. Amor e compaixão. Amor e compaixão, a profundidade que Jesus trouxe para a igreja, né? Então, é muito lindo isso aqui, né? Então, falamos um pouco, né, dos 4 evangelistas, São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João. Lembrando que São Marcos e São Lucas, eles não foram testemunhas oculares de Jesus, né? Lembramos que São Mateus era o cobrador de impostos, né, chamado de Levi, e São João o discípulo amado. Então, esses, né, eles passaram a vida pública de Jesus com os apóstolos, né? Quando Jesus escolheu os 12 apóstolos, né? São Marcos, ele já era discípulo de São Pedro, né? E São Lucas, ele era o discípulo de São Paulo, acompanhou São Paulo nas suas viagens apostólicas, né? Mas os fatos históricos narrados por eles atestam toda a veracidade dos evangelhos, né? E por isso são considerados evangelhos canônicos, os 4 evangelhos canônicos, né? Já foi canonizado os evangelhos já no século IV, no concílio de... Ai, meu Deus, esqueci o nome da cidade do concílio. Já? Depois eu narro, né? Não nesse. Mas daqui, não, né? É outro concílio, quando foi canonizado os evangelhos e toda a Sagrada Escritura como conhecemos, tá? Falar um pouquinho de Atos? Vamos falar então agora de Atos dos Apóstolos, né? Falamos um pouco dos evangelhos. Que é o livro histórico. É o livro histórico, né, da igreja, né? Os primeiros passos da igreja de Cristo, né, após a sua ascensão, né? Jesus, ele ressuscitou, né?
teve um breve momento com os discípulos, depois ele teve a sua ascensão, ou seja, até narrado contemplando os mistérios gloriosos, a sua ascensão. Ele ascendeu aos céus para que o Espírito Santo pudesse descer sobre os apóstolos, né, e conduzir os apóstolos. Também foi escrito por São Lucas, né? Igual a gente O Evangelho, falou o Ato dos Apóstolos, ele foi escrito por quem? São Lucas. São Lucas também, ele escreveu, além do Evangelho de São Lucas, ele escreveu Atos dos Apóstolos. Ele conta a história da igreja desde o dia de Pentecostes até chegar em Roma com São Pedro e São Paulo. Então, os evangelhos, eles narram os feitos pelo Filho do Homem, ou seja, Cristo. E o livro Atos dos Apóstolos narra a ação do Espírito Santo nos apóstolos. Ou seja, enquanto os evangelhos são testemunhas oculares, né, os evangelhos narram os feitos de Jesus, né? Então, se quisermos saber os feitos de Jesus, As obras, né? as obras, tudo aquilo que Jesus disse, todos os exorcismos, as curas, as pessoas que ele ressuscitou, a anunciação. Jesus anunciou 3 vezes no dos evangelhos sinóticos a sua morte, e os discípulos não compreenderam, né? Então, tudo isso está narrado a vida de Jesus nos 4 evangelhos. Agora, o ato dos apóstolos, né? Ele conta a ação do Espírito Santo sobre os apóstolos, a igreja, a igreja ascendente de Cristo, né? Então, narra os primeiros fatos históricos dos apóstolos, inclusive o primeiro martírio, né? Também aqui é narrado também em Atos dos Apóstolos, também testemunhado até por São Paulo, o apóstolo também, ele viu, né, o primeiro martírio de Santo Estevão. Santo Estevão, ele foi apedrejado diante da sinagoga, né? Ele começou a pregar, o diácono Estevão, ele começou a pregar sobre Cristo e, claro, isso gerou uma grande revolta entre os judeus, porque os judeus não reconheciam aqueles judeus, os mestres da lei, né, no qual eles mesmos tinham matado Jesus Cristo. E eles apedrejaram, né, Estevão contemplou o céu aberto, né, o Filho do Homem. E quem narrou isso foi São Paulo. São Lucas narrou no Atos dos Apóstolos, mas quem disse isso a São Lucas foi o próprio São Paulo, né? Depois da conversão de São Paulo narrou com exatidão o martírio de Santo Estevão. O livro Atos dos Apóstolos divide em 2 partes. A primeira parte é marcada pela pessoa de São Pedro, que vai do capítulo 1 ao 12. E a segunda parte, que é São Paulo, que é do 13 ao 28. São Pedro levou o evangelho de Jerusalém, a Judéia e a Samaria, chegando à primeira conversão do primeiro pagão batizado, que foi Cornélio, que abriu as portas da igreja para os pagãos. Tá, agora, onde que você está aqui? Deixa eu ver onde você parou. Aqui, ó. Quando São Pedro levou o evangelho a Jerusalém, a Judéia e a Samaria. Sim, então os primeiros capítulos, do 1º até o 12 capítulos, né? Até o 12º capítulo, narra as ações de São Pedro, né? São Pedro que chegou diante do grande conselho, né? E narrou e testemunhou a ressurreição de Cristo como Messias. Ele foi preso, eles foram presos e eles foram flagelados, foram soltos, né? Eles queriam matá-lo, mas uma grande pessoa, conhecido entre os judeus, não deixaram. Falaram, não, liberta-os, pois se der frutos, né? Se der frutos, vão continuar, né? Então eles entenderam que não deveriam de matar São Pedro, os apóstolos foram presos com eles, né? Gamaliel, agora eu lembrei, Gamaliel, ele era um grande estudioso e conhecido entre os judeus. Então o próprio Gamaliel disse, né, que não deveria se fazer isso com eles, né, que de fato nem eles eram donos da verdade, nem eles respeitaram Gamaliel, né. Então do capítulo 1 até o capítulo 12 narra os atos de São Pedro. E creio que um dos atos mais importantes para a nossa humanidade foi isso, a conversão do centurião Cornélio. Isso é muito importante, né? Por quê? Até então, os judeus, eles entendiam, os próprios apóstolos, né, eles tinham esse conhecimento que a salvação era para os judeus, né? Só que quando Deus foi revelando a São Pedro, com a sua delicadeza, o Espírito Santo foi revelando, né? O Espírito Santo guiou São Pedro até a casa de Cornélio, um centurião. Quem era o centurião?
era um soldado, vamos dizer hoje com uma patente mais elevada, né? Um sargento, até um capitão de Roma, né? Que era Cornélios. E Cornélios ele já tinha sentido, as pregações tinham chegado no coração dele, né? E quando São Pedro chegou na casa de Cornélios, o Cornélio disse que sabia que São Pedro ia chegar. E no seu coração São Pedro ia chegar. Então quando São Pedro começou a pregar, então é um fato muito importante, porque os judeus eles não entravam na casa de pessoas que não eram judias, né? Isso eles ficariam impuros, segundo a tradição da época, né? E São Pedro, conduzido pelo Espírito Santo, humilde como sempre, ele deixou o Espírito Santo guiá-lo. E ele entrou na casa de Cornélio, centurião, e começou a falar de Jesus Cristo. E o Espírito Santo desceu sobre Cornélio e toda a sua família, assim como tinha descido sobre os apóstolos lá no cenáculo, né? Então, na Atos dos Apóstolos, lá no 1º e 2º capítulo, ele narra o Espírito Santo descendo sobre os apóstolos, né? Com a presença de Nossa Senhora, né? E esse mesmo Espírito Santo desceu sobre a família do centurião, né? Então, São Pedro entendeu, bom, eles são filhos de Deus, então a graça salvífica não é apenas para uma nação restrita, mas sim para toda a humanidade, é uma salvação universal. E fica bem claro, São Pedro batizou toda a família de Cornélios. Isso gerou um grande escândalo quando os apóstolos, os discípulos dos apóstolos viram que São Pedro entraram na casa de Cornélios e o batizou. Isso gerou uma certa desconfiança. E São Pedro teve que enfrentar todos e falar, não, eu fui guiado pelo Espírito Santo, eu tive uma visão dos animais impuros, e Deus mostrou para mim tudo aquilo que é santificado por Deus se torna puros. Então aquela visão se tratava das pessoas, das almas, né? E por isso ele batizou. E então todos os apóstolos e os discípulos deram glória a Deus. Por isso. Então a salvação é para a humanidade toda, ou seja, né? Então os apóstolos viram que o trabalho dele redobrou um pouquinho, né? Não tinha que pregar apenas em Jerusalém, na Judéia ou Samaria, tinha que pregar no mundo todo, né? Então Jesus, bem no finalzinho do Evangelho de São João e no início de Atos, quando Jesus subiu aos céus, né? Pregai os evangelhos a todas as nações, começando por Jerusalém, Judéia, Samaria, começando por ali. Porém, não tem limites, né? Por isso que a nossa igreja é missionária. Por isso que existem os missionários, né? A comunidade Nova Aliança, eles são missionários, né? Eles estão em missões em todo o Brasil e até na África, né? Seguimos o nosso padre Rafael, né? Está em Moçambique, creio que é Moçambique, né? Moçambique mesmo. Sigo o padre Rafael lá em Moçambique, a comunidade Nova Aliança em Moçambique, é lindo, cara, assim, como é lindo a pregação do Evangelho, como é vivido o Evangelho lá na África, coisa muito linda, tá? Então, por isso que a igreja é missionária, né? Então, é muito profundo que Atos dos Apóstolos, esses primeiros capítulos, o que o Espírito Santo revela para Pedro. Entendemos que o Pedro foi o primeiro Papa, entendeu? Então, ele tinha autoridade, né? E até hoje o Papa tem autoridade de tomar as decisões, o nosso pai, né? Tomar decisões sobre a nossa fé. Vamos para a segunda parte de Atos dos Apóstolos. São Paulo promove a evangelização dos gentios e dos pagãos mediante 3 viagens missionárias. No capítulo 15 é a ligação das duas partes do livro, mostrando que São Pedro e São Paulo, que juntos em Jerusalém no ano de 49, no importante Concílio de Jerusalém, aboliu a circuncisão e reconheceu que o reino de Deus é para toda a humanidade. Então, o primeiro concílio que tivemos, já em qual foi o ano? 49. O ano de 49, né? Após o nascimento de Jesus, lembramos que a divisão histórica nossa, da humanidade, foi dividida em antes de Cristo e depois de Cristo, né? O nascimento de Cristo. Então, no ano 49, teve o primeiro concílio. O que aconteceu nesse concílio, né? São Paulo, ele estava na sua primeira viagem apostólica e ele resolveu tirar uma dúvida. Por quê? Os judeus que viviam em Antioquia, em Roma, eles acolheram Jesus como Messias. Porém, estava obrigando os judeus
a seguir os ritos tradicionais judaicos, como a circuncisão e outras coisas. E São Paulo, combatendo isso, falou, não, vou tirar uma dúvida, para onde que eu vou? Bom, vou para Pedro, porque afinal das contas, a última palavra é de Pedro, porque Jesus disse, Pedro, tu és pedras, e sobre ti edificarei a minha igreja, e te darei as portas do céu, a chave dos céus. Então a palavra final tinha que ser de uma pessoa, de Pedro. Tanto é que em São Mateus narra muito Pedro, né? São Mateus narra, você encontrará muito falando sobre Pedro em São Mateus, é impressionante. Tamanho é a responsabilidade e a autoridade de Pedro sobre a igreja, né? Até hoje, né? Até hoje. Então o que aconteceu? São Paulo foi para Jerusalém, você teve o primeiro concílio, reuniu os discípulos, os apóstolos, né? E São Pedro, juntamente com os apóstolos, decidiram que, né, todos os cristãos, aqueles que eram pagãos, né, aqueles que não eram convertidos ao cristianismo, que não eram de origem judaicas, eles não estavam obrigados à circuncisão. E simplesmente Jesus mandou pregar o batismo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e a conversão, né? E São Pedro disse um detalhe muito importante, não esquecer dos pobres. Então, foi o único detalhe que São Pedro falou, não esquecer dos pobres, atos de esmola, né? Fora isso, o sacramento que os cristãos têm que ter é o batismo, né? Naquela época, né? Então, esse foi o primeiro concílio, né? Então, derrubou então todos aqueles judeus que estavam fora de Jerusalém querendo circuncisar pessoas que nem eram de tradições judaicas, né? Então, importante, o primeiro concílio de Jerusalém já no ano de 49, descrito em Atos dos Apóstolos, né? Segundo São Jerônimo, que viveu no ano de 348 a 420, o livro Atos dos Apóstolos, escrito na cidade de Roma, em grego, quando São Lucas estava ali ao lado de São Paulo, prisioneiro por volta do ano de 63, já próximo de sua morte, que aconteceu por volta do ano de 67, escreveu o livro e com dedicatória a Teófilo, que era uma pessoa muito importante na comunidade, pois ele ficou como responsável por difundir e fazer cópias dos livros que São Lucas escreveu. Lembrando que naquela época não tinha prensa, tá? Não tinha a gráfica, a impressora. Então, quando São Lucas ele escreveu o Evangelho de São Lucas e o Atos dos Apóstolos, juntamente já com São Paulo na sua última viagem, já próximo do martírio, já no ano 69 de São Paulo, ele dedicou isso a Teófilo, né? A Teófilo era uma pessoa muito importante na comunidade cristã na época lá em Roma. Então, Teófilo ele tinha, né, grande influência e podemos dizer algumas posses, né? Porque naquela época, para poder fazer cópias, né, do Evangelho de Atos Apóstolos, né, tinha que ser escritos, né, que custava também dinheiro, né. Então Teófilo ele foi responsável de guardar e fazer cópias. Por que cópias? Porque ele tinha que divulgar isso às comunidades. Lembrando naquela época que o Império Romano ele perseguia, né, e matava todos os cristãos, né, inclusive até ateavam em fogueiras, né. Então, esses livros secretamente eram levados às comunidades, eram feitas várias cópias, e até hoje temos cópias, né, de papiro em vários lugares do mundo, todos os museus, né, que fala da sua veracidade. Então, temos várias cópias, não cópias originais, mas cópias das cópias, né, que até hoje estão em grandes museus, na França, na Inglaterra, espalhado pelo mundo todo. E para finalizar, Atos dos Apóstolos é o primeiro livro da história da igreja, escrito por uma testemunha ocular dos fatos. Dos fatos, né? Então hoje o nosso pequeno encontro gravado hoje falamos dos Evangelhos e Atos dos Apóstolos, né? Vamos deixar então falar um pouquinho sobre o livro do Apocalipse já na próxima semana. Vamos. De São Jerônimo também, grande, muito importante, né? São Jerônimo. E no final quando enviamos o vídeo, o link desse vídeo, eu vou mandar um áudio, um curso, isso, no site do Padre Paulo Ricardo. Eu não consegui baixar o vídeo, porque é uma conta paga e não permite baixar o vídeo, mas permite baixar o áudio. Então eu consegui baixar o áudio de um curso sobre São Paulo Apóstolo, né? E eu vou enviar para vocês. Eu quero que vocês vejam além
na nossa aula, eu quero que vocês escutem esse áudio que eu vou mandar para vocês do curso de mais ou menos 40, 50 minutos, que o padre Paulo Ricardo, ele narra a história de São Paulo. E se der, a gente tenta ver como que a gente faz para vocês verem o filme. De São Paulo Apóstolo também. Esse filme temos baixados, gravados aqui em pendrive. Se alguém interessar, podem pegar com a gente damos um jeito de entregar para vocês, né? É muito bom. Muito bom. Ou vocês podem alocarem na locadora. Eu creio até na locadora do marido da Erlane, eu vi lá, tem São Paulo Apóstolo, que é do lado da medalha. Pode alocar o filme também. Perfeito. Né? Então eu vou mandar para vocês esse curso sobre São Paulo Apóstolo. Eu vi, muito bom, muito importante. Narra São Paulo Apóstolo numa profundidade muito grande. E creio que eu acho necessário para quem quer conhecer o Novo Testamento. Afinal, por que São Paulo Apóstolo? Afinal, que grande parte do Novo Testamento, de suas cartas, foi feita, as cartas foram escritas por São Paulo Apóstolos, né? Quantas cartas aí? 21. 21 cartas. Então, um total de quantos livros que temos no Novo Testamento? 27 livros, né? Então, de 27 livros, 21 livros são cartas de São Paulo Apóstolo, né? E entendemos que São Paulo Apóstolo teve uma grande influência sobre o Evangelho de São Lucas e Atos dos Apóstolos. Então, grandes filósofos e historiadores falam que São Paulo foi, assim, um divisor de água para os cristãos, né? E São Paulo Apóstolo, semana que vem, podemos falar um pouco sobre a conversão dele também, sim, né? Contar um pouquinho da história. A sua queda na ida para Damasco, né? Onde ele ficou cego. Onde ele ficou cego, né? Então, é muito bom. Então, para o vídeo não ficar muito curto, muito longo, que já está longo, né? Prometi para minha esposa que esse vídeo ia durar 20 minutos, acho que já vai para quase 1 hora. Exatamente. Mas já é desesperado mesmo, gente. Peço encarecidamente que vocês vejam esse vídeo. É feito com muito carinho. Muito carinho, estudamos. Desculpa e pedimos perdão se deixamos faltar alguma coisa, né? Pelas nossas falhas. Seguimos rezando e intercedendo. Esta noite estaremos adorando Jesus nessa madrugada. E vamos estar intercedendo por cada um da nossa catequese, tá bom? Dúvidas? Pode mandar no privado. Vou mandar esse link, além do grupo, eu vou mandar no privado. Eu vou encher o saco de vocês no privado também, porque eu sei que a vida de vocês é corrida, mas vocês agora têm a semana toda para poder assistir, para ver esse vídeo e o áudio que vamos enviar do curso sobre São Paulo Apóstolo. Então, quem vê um pouco desse vídeo nosso, né, e vai entender um pouquinho do que a gente está falando. E vai entender um pouco o que a gente está falando, e o áudio também sobre o curso de São Paulo Apóstolo. Creio que é algo bom para você começar. E peço encarecidamente que vocês tenham um tempinho todos os dias para ler, né, os evangelhos, né, Atos dos Apóstolos, Evangelhos, para ter até um profundo conhecimento, né? Porque fala, meu povo padece por falta de conhecimento. Infelizmente, essa é uma grande realidade dos nossos católicos, né? Grandes católicos, por falta de um grande zelo, eles não leiam a Sagrada Escritura, né? Não têm um conhecimento, né? E muitas vezes são questionados, né? Porque o Evangelho, além de ser lido, ele tem que ser vivido, tá? Não adianta você ler todo o Antigo, o Velho Testamento, se você continuar o velho homem, o coração velho, aquela pessoa soberba. Uma coisa é estar na igreja, outra coisa é ser igreja. Uma coisa é ler a Sagrada Escritura, outra coisa é deixar que a Sagrada Escritura faça parte da sua vida. É uma mudança de dentro para fora. Isso, então a Sagrada Escritura ela tem que fazer parte da sua vida. Toda vez que você vai com as suas misérias, com as suas hipocrisias, com os seus egoísmos, lembramos dos escritos de Jesus. E a palavra de Jesus ela é viva, ela fala no nosso coração. Toda vez que você abrir, né, a Sagrada Escritura, os Evangelhos, Jesus vai falar com você. Ele vai te falar, porque é o único livro do mundo que você pode ler na presença do autor, que é o Espírito Santo, né? Então é o único livro que você possa ler junto com o autor, que é o Espírito Santo. Por isso que a Sagrada Escritura tem que ser lida de uma forma orante. Não é simplesmente chegar e ler, né? Não, folhear, começar a ler, achar que é um livro histórico, né? É um livro histórico, né? É o nosso catecismo, né? Ele complementa a nossa tradição e a Sagrada Escritura.
Então, para que possamos compreender da melhor forma a Sagrada Escritura, muito importante que se lê historicamente o nosso catecismo, né? Mas a Sagrada Escritura tem que ser feita uma leitura orante, né? Você tem que pedir a presença do Espírito Santo, a intercessão da Mãe de Deus, né? Então você tem que entrar em profunda oração para ler a Sagrada Escritura e ter sempre silêncio, né? Não dá para você ler a Sagrada Escritura com barulho, né? Nossa alma é barulhenta, somos barulhentos. E Jesus, ele se manifesta, Deus fala no silêncio. Então, procurar um tempo, né? À noite, se tiver um tempinho, ou quando acordar, né? Eu creio que quando se acorda é o melhor, porque você vai iniciar seu dia, e quando você inicia seu dia, você já vai lá na liturgia que mandamos todos os dias, lê a primeira leitura, o salmo, e termina com o evangelho. Aquilo ali vai te dar uma profundidade no seu dia, né? Então, todos os dias, se você compartilhar isso na sua vida, ou com a sua família, automaticamente, durante o tempo, com a liturgia do ano todinha, o evangelho não vai ser algo desconhecido para você. Tudo que passar na passagem do evangelho, você já leu, você já meditou, né? Então, como você sabe o evangelho? Bom, eu não sei, né? Tenta. O evangelho, todo dia, ele fala conosco, né? Mas nas homilias. Na homilia da Santa Igreja, da missa, quando o padre Daria está falando, não é momento de ficar conversando, né? É o momento de ouvir. É o momento de ouvir. É o sermão da montanha. É o momento que o padre, ele vai falar toda a primeira, segunda leitura, os salmos, o evangelho, que vai falar você, vai ter uma palavra de exortação para a comunidade, né? Então, é o momento onde que você e sua família tem que estar principalmente atento, né? É o grande foco. Então a liturgia está te preparando, né? Desde a entrada, né, do ato penitencial, ele está te levando às leituras, o cântico dos salmos, até a homilia, né? Para principalmente quando chega no momento da Eucaristia, para que o seu coração, ele estando em silêncio, seu coração estando cheio da palavra de Deus, possamos adorar Jesus na Santíssima Eucaristia, e para aqueles que possam, né, comunguem a Eucaristia. Aqueles que não podem comungar por um fato ou outro, né, comungam espiritualmente. Comunguei espiritualmente por muito tempo da minha vida. E Jesus fala da mesma maneira, gente, tá? É muito profundo. Jesus olha o coração, tá? Então é isso. Vídeo muito longo. Fiquem com Deus. Um grande abraço para vocês, né? Ótima semana. Ótima semana para todos. Fiquem com Deus. Que Nossa Senhora das Graças, da Medalha Milagrosa, a Sagrada Família também aqui, né? Jesus, Maria e José, São Cristóvão, né? Santa Teresa de Calcutá, e o Sagratíssimo Coração de Jesus, interceda por cada um de nós, né? Reze um terço, perseverança, terço. Aquele que não tem perseverança até o fim, não chegará, né? Então, o cristão tem que ter perseverança. Então, por isso que pegamos no pé para rezar o Tão Terço, né? Já fizemos um encontro, inclusive já participamos aí também, 3, 4 pessoas, né? A Lorena, a Idelma, aqui na hora participamos, rezamos o terço ao vivo, né? Rezamos todo mundo, fizemos uma live ao vivo, todos, no Zoom, e rezamos o terço. Então, reza o terço, gente. É difícil. Comece Comece com o Pai Nosso, 10 Ave Maria, contemple o mistério, né? O segredo é começar. Começar, né? É uma batalha muito grande? Muito. Então, fica com Deus. Abraço. E vamos enviar logo mais o link no YouTube para que vocês todos possam ver durante a semana. E quantas vezes quiserem, tá bom? Dúvidas, não esqueçam, manda no particular, tá?